Olá, torcedor que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. O que acabamos de acompanhar é a história da Copa do Mundo de 2022 sendo escrita a cada jogo, a cada rodada, a cada grupo que faz a sua estreia. Uma vitória do Japão imponente no segundo tempo. Um Japão que atuou muito melhor do que a Alemanha na etapa final e embola um grupo que para muitos já estava decidido. Alemanha, Espanha e o que viesse atrás iriam correr por uma segunda vaga. Foi até o que eu relatei aqui também e que tantos outros colegas relataram, né, de uma Alemanha junto com a Espanha nas oitavas de final. Pelo visto, a história será escrita de uma forma diferente. E a partir de agora a gente fala sobre essa vitória nipônica diante da Alemanha, uma vitória gigante que já pode classificar a seleção do Japão já na próxima rodada da Copa do Mundo. Ainda não é inscrito no canal? Se inscreve, dá o like nos nossos vídeos, importante a sua participação através dos comentários e compartilha bastante esse conteúdo nas suas redes sociais. Um dia histórico para o futebol japonês. E mais uma vez a seleção alemã sendo derrotada por uma seleção do futebol asiático. Foi assim na última Copa, eliminada para a seleção da Coreia do Sul e agora perdendo para a seleção do Japão. A tônica da partida não foi o que muitos imaginariam, né, de um Japão atacando, né? Quem vê o resultado acha que o Japão foi muito bem nos dois tempos. Não foi. Foi um Japão que abdicou de jogar no primeiro tempo. Pecou muito nesse aspecto, porque a Alemanha ela já tem por si só o seu poderio. E o Hans Flick foi inteligente na sua formação, deixando o Goretzka no banco, optando por Gundogan, né, tendo Kimmich também por dentro, praticamente tendo três zagueiros, né, o Süle, o Rüdiger e o Schlotterbeck. Só que a seleção alemã, ela pecou em alguns aspectos, como por exemplo, não conseguiu furar o bloqueio da seleção japonesa. É uma seleção que finalizando de fora, ou até mesmo finalizando ao longo do jogo, a gente percebeu esse defeito. Eu acredito que todas as finalizações da Alemanha, elas foram por cima do gol. Eu não sei se vocês observaram esse detalhe da partida, mas a maioria das finalizações alemãs sempre estavam passando por cima da meta de Gonda. E isso acabou minando o jogo da Alemanha, né, ao longo da partida. A Alemanha era para ter feito 2, 3, 4 gols, chegou a colocar a bola na trave de um primeiro tempo que estava totalmente favorável para ela. 70% de posse de bola, Rüdiger jogando muito, o próprio Musiala com uma ótima desenvoltura em campo, é um garoto que tem tudo para ser um dos principais, se não o principal jogador da Alemanha nas próximas edições de Copa do Mundo. Mas a falta de eficiência na hora de finalizar foi o grande pecado da seleção alemã nesse jogo diante do Japão. E 1-0 se manteve durante o primeiro tempo, com uma Alemanha dominante, uma Alemanha que poderia ter feito 2, 3, 4, 5 gols de forma tranquila e ter garantido o resultado de vitória ainda na etapa inicial. Só que não acontece. E daí, o querido Moriyasu, técnico do Japão, ele enxerga que no banco de reservas tem opções que podem fazer com que o jogo do Japão possa fluir. E a gente tem que tratar o Japão, minha gente, como aquele Japão que por pouco não eliminou a Bélgica na Copa do Mundo e por pouco não enfrentou o Brasil no último Mundial. Logicamente que com muitas alterações, mas com uma ampla renovação de seu elenco. É um elenco do Japão mais jovem, com atletas que hoje frequentam com muito mais facilidade as principais ligas do futebol mundial. A Europa está cheia de japoneses. Asano, Mitoma, o próprio Tomiyasu, né, a presença do Minamino e jogadores que eu citei há pouco, que entraram no segundo tempo. A maioria deles estiveram presentes no segundo tempo. Por isso que eu falo, o Japão abdicou de jogar de uma forma equivocada, porque se ele toma essa postura logo no começo da partida, talvez ele tenha surpreendido antes mesmo essa Alemanha. Quem balançou a rede primeiro não foi a Alemanha. Quem balançou a rede primeiro foi o Japão. Só que o lance acabou sendo impugnado pelo árbitro da partida através de seu assistente. E o gol da Alemanha, ele só foi gerado por um equívoco do goleiro Gonda. Vamos analisar friamente a partida?
Quem ocasionou o gol da Alemanha foi o próprio Japão. Uma penalidade infantil até do goleiro, né, que naquele momento sentiu um pênalti bem cobrado pelo Gundogan, mas depois a gente viu um Japão que já poderia ter feito isso durante a partida. O Japão, ele opta por um esquema bem parecido com o que a Alemanha fez no jogo. Coloca 3 homens atrás, né, bota o Tomiyasu junto com o Yoshida experiente jogador, fez uma grande partida, libera ainda mais os seus laterais com Sakai, com outros jogadores, e consegue no ataque ter, além dessa produção, a criatividade. A seleção japonesa conseguiu, com Asano, com Mitoma, com o próprio o Doan, que entrou, né, e essa modificação tática e esse balanço no meio, muito atrelado também à ótima partida do Itakura, o Japão consegue fazer os gols. Consegue envolver a defesa da Alemanha, que hoje teve problemas. Hoje a gente enxergou um Rudiger bem até então. Mas será que Schlotterbeck e o próprio Sul acompanham o futebol do Rudiger? Eu particularmente não achei isso. E aí o torcedor da Alemanha volta a questionar a não convocação de Mats Hummels, que foi um jogador que ficou de fora da lista para a surpresa de muitos no futebol alemão. Então, de fato, né, uma vitória gigante, uma vitória que credencia a seleção japonesa a, quem sabe, uma classificação. Por quê? Próxima rodada, um Japão confiante diante de uma Costa Rica. Um Costa Rica que ainda é uma incógnita, a gente daqui a pouquinho vai acompanhar a Costa Rica em campo para sabermos como é que vai performar a seleção da Costa Rica. E a Espanha pega a Alemanha. A Alemanha vai com a corda no pescoço. Não tem muito o que fazer. É vencer a Espanha. Vencer a Espanha e tentar, de uma certa forma, se manter viva por uma vaga na próxima fase da Copa do Mundo. Então, um resultado de extrema importância para mostrar a evolução do futebol japonês, que não vem de hoje, já vem desde a Copa passada, como dito há pouco, e de fato, uma vitória para credenciar o Japão a, quem sabe, uma classificação à próxima fase do Mundial. Gigante, histórico, 2-1 de virada, primeira vitória de virada da história do futebol japonês, escrita com os dedos da perspicácia de seu treinador, que observou que a Alemanha tinha algumas vulnerabilidades, principalmente no lado esquerdo, principalmente por dentro, com algumas das partidas, como por exemplo do Thomas Müller, que não estava funcionando, do próprio Raum, que teve muito jogo ofensivo, mas deixa muitas brechas lá atrás, do próprio Schlotterbeck, do Sul, e disso ele foi moldando a sua equipe a ponto de ter uma forte marcação. O Japão não deixou de marcar, mas também soube atacar e atacou bem, visando a vitória, e foi o que aconteceu. Comenta à vontade, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e a gente vai se falando. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!